Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o Papo de Clima, uma produção da AESB, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Eu sou Patrícia Duarte e aqui comigo no estúdio está nas gravações o Marcos Oliveira. A gente recebe nesta edição o diretor-presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM, presidente nacional da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, Munir Abud. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado a você, Patrícia. Que bom. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Presidente, como é que o senhor avalia? Senhor, não, eu tinha feito a brincadeira aqui. Como é que você avalia o impacto das mudanças climáticas no saneamento? Como é que esse debate vem sendo tratado dentro da AESB, propriamente dito? Patrícia, primeiro nós temos que analisar o histórico recente do país, especialmente nas últimas 2 décadas. E nós podemos fazer esse recorte de maneira muito clara, porque, especialmente nas últimas 2 décadas, os fenômenos de alteração do clima no Brasil se transformaram cada vez mais evidentes. E essa evidência foi jogada à luz, especialmente pela ampliação dos veículos de comunicação, da sua capacidade de divulgar esses eventos extremos, o que fez com que norte e sul do país passasse a pensar que a preocupação do vizinho pode um dia ser a sua. Podemos citar como exemplo que recentemente nós tivemos uma cheia em excesso no Rio Grande do Sul. E eu acho que esse é o caso recente mais emblemático. Por que é o mais emblemático? Porque um fenômeno climático que trouxe chuvas em excesso, ocasionando inundações no estado do Rio Grande do Sul, impactou diretamente a população. E de que forma? A água em excesso também deixa a população sem água. E é claro que o saneamento hoje é enxergado por 4 vertentes, e uma delas é a drenagem também, que se mostrou uma drenagem completamente destruída naquele período de chuva em excesso, que fugia, claro, de qualquer previsibilidade lógica. Ninguém poderia imaginar que um fenômeno daquele tamanho pudesse atingir o Rio Grande do Sul. Então a companhia de lá teve uma dificuldade em reestabelecer os seus sistemas, tanto é que fizemos uma grande campanha das companhias associadas da AESB Brasil afora, enviando, por exemplo, água através dos nossos copinhos de água, de divulgação, material de divulgação das companhias, mas que foi utilizado para estabelecer a necessidade de um consumo de um bem tão básico como a água. Então esse fenômeno nos fez refletir e enxergar que chuvas em excesso podem acontecer em qualquer região do país. Todos nós estamos vulneráveis. E as estruturas de saneamento básico se mostraram também frágeis diante desses fenômenos ocasionados por mudanças climáticas. Nós também temos as secas, que assolam o país com cada vez mais força. A alteração do clima, ele traz chuva em excesso em uma parte do país, mas ele também acaba dilacerando outra com períodos de grande estiagem. Nós tivemos, por exemplo, em 2014, no meu estado do Espírito Santo, e gosto de usar isso como exemplo, um período de estiagem tão avassalador que, inclusive, a atividade industrial do estado chegou a ser colocada em risco, porque a água que era destinada ao público industrial competia com a necessidade de abastecimento humano. E é claro que nessa eleição nós temos que priorizar o abastecimento para o consumo humano. Então, o nosso parque industrial acabou se vendo numa situação muito complexa. O lado bom é que a CESAM acabou se reinventando. E para que problemas como esse não acontecessem, a nossa ArcelorMittal, a indústria que acabou sofrendo mais no estado do Espírito Santo, em conjunto com a CESAM, desenvolveram uma espécie de subconcessão dentro da concessão da companhia no município de Vitória e Serra, para que pudéssemos aliviar o abastecimento de Vitória e Serra, 2 cidades da nossa região metropolitana, entregando para a ArcelorMittal água de reuso. Ou seja, o esgoto tratado da nossa capital, que antes era devolvido ao mar, passou a ser uma fonte de receita à Companhia Espírito Santense de Saneamento e a garantir que a ArcelorMittal não sofra com efeitos de mudanças climáticas. Então veja como é importante você observar o exemplo e seguir.
para que os efeitos nefastos possam ser minimizados. Assim como o meu estado sofreu com a seca, não são raras notícias de que Brasil afora sofre com longos períodos de estiagem e o abastecimento acaba sendo cada vez mais prejudicado. Recentemente, a ANA editou um estudo relevante e que o Brasil todo deve conhecer, apontando que há uma possibilidade que até 2040 haja uma redução de 40% da vazão de nossos rios. Então observe como isso é grave. Hoje o Brasil, da forma com que está posto, nós temos problemas de desabastecimento. Imagine como será essa realidade com 40% a menos de água em nossos rios. Será um caos, será um verdadeiro colapso. Então as estruturas de saneamento básico, elas têm que ir se modernizando e se preparando para esse futuro que se aproxima e que já tem data marcada. O inverno, o período ruim, o período de frio, já está contratado pela humanidade, inclusive pelo maltrato com a natureza que acabou gerando os impactos das mudanças climáticas. Por isso, é importante que as companhias comecem a observar esse futuro. E a ESB não está cega nesse ponto. Por exemplo, este ano nós fizemos uma expedição com algumas companhias e fomos até Omã conhecer as estruturas de dessalinização daquele país. Isso mostra que as companhias já começam a estar preocupadas em buscar novas fontes de abastecimento. Sabemos que a nossa dependência dos rios ela está com data marcada para terminar. Então as companhias, a ESB organizou uma expedição para buscar conhecer novas estruturas de captação, uma nova forma de fornecimento de água tratada à população. No ano passado, por exemplo, nós tivemos também em outro país para conhecer uma tecnologia de produção de estações de tratamento de água modulares que podem ser deslocadas de um local para o outro, exatamente para que essas estruturas possam ser deslocadas e realocadas onde a crise está acontecendo. Então as companhias estão se preparando, estão se direcionando para isso e o desafio da universalização é apenas um desafio adicional. As mudanças climáticas são de fato o grande problema a ser vivenciado nas próximas décadas a todas as companhias de saneamento. E tu falou também dessa questão que as companhias de saneamento também adquiriram muita experiência nessa troca que houve de informações diante do cenário no Rio Grande do Sul, diante do cenário de seca, e agora nós estamos enfrentando, a partir desse ano, a gente está enfrentando a possibilidade não, o El Niño chegando, e nós já temos quadros graves aí de chuvas fortes em São Paulo, Minas Gerais, nos estados do Pernambuco, Paraíba, e são mudanças que atingem as companhias de saneamento, mas que não podem e que não são implementadas de uma hora para outra. Tem que ter todo um... Isso serviu de muita experiência nesse aprendizado que houve. E essas chuvas recentes, elas demonstram mais um ponto de atenção ao setor do saneamento, que as companhias sozinhas e isoladas não conseguem resolver esse problema, especialmente porque todas as companhias já têm uma dificuldade que é a busca de recursos para universalização. Nós estamos em uma corrida para que o país possa avançar nessa década e chegar bem próximo da universalização. E essa conta hoje ela não está somada em menos de 800 bilhões de reais. Nossa. Ou seja, nós temos um desafio de entregar água potável à população, de coletar e tratar o esgoto de 90% da população. No entanto, nós temos também que preparar as companhias para esses períodos difíceis que se aproximam. Por isso que é tão importante o envolvimento da sociedade como um todo, o envolvimento dos governadores, o envolvimento da classe política, um direcionamento de recurso para este fim. Porque, especialmente quando nós pensamos numa estrutura de uma usina de dessalinização, por exemplo, ela não é construída no auge da crise. Também não é construída um ano após a crise. Essa é uma estrutura que vai levar alguns anos para ser edificada. Então é necessário começar a planejar hoje. Nós sabemos e direcionamos a gestão das companhias de modo que quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Palavras
proferidas pelo ex-governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que se viu como uma estrela guia para a nossa forma de conduzir a Companhia Espírito Santense de Saneamento. E dessa forma, as associadas da ESB também têm pensado e refletido sobre isso. É necessário inaugurar uma solução de hoje, para que a próxima década não venha sofrer. E nós temos certeza que, se aqueles governadores, aqueles presidentes das companhias de uma década ou 2 décadas, 3 décadas atrás, já tivessem avançado em direção à universalização, o desafio de hoje seria diferente. Por isso que é tão importante para todos nós, quando deixarmos as presidências das companhias que estamos a conduzir, nós possamos olhar para trás tendo a certeza de que começamos a edificar um futuro melhor e que gerações futuras não possam olhar para trás e pensar por que eles não fizeram isso ao tempo correto. Teria evitado um sofrimento futuro. Então, esse passo que nós estamos dando em direção à melhoria do setor de saneamento no Brasil, ele está sendo dado com firmeza, mas é claro, é necessário estar de mãos dadas com os governadores, é necessário estar de mãos dadas com o governo federal, é necessário o envolvimento dos prefeitos, de toda a classe política. Nós não podemos permitir com que qualquer um se esquive de uma obrigação, porque o saneamento, quando ele falha, ele atinge a população mais pobre, de classe média, mais rica, todos acabam sendo atingidos de forma igualitária, a exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul. A gente não pode perder o gancho também de tentar traçar como é que foi a experiência que a ESB teve durante a COP30 no ano passado. Então seria importante se tu pudesse trazer um pouco dessa experiência. A COP30 foi fundamental para a ESB, porque lá nós tivemos um grande marco. Junto da FUNASA, nós conseguimos estruturar a Casa do Saneamento, ou seja, no evento em que se discute os efeitos e a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, nós conseguimos incluir o saneamento de maneira mais vigorosa dentro dessa pauta. Então, o que se espera é que, após a COP, haja um direcionamento não só de recurso, mas de atenção ao setor de saneamento. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a edição da reforma tributária, que avança de forma nociva ao setor de saneamento, que tanto precisa investir, que tanto precisa buscar recursos e que deveria ter o seu caminho pavimentado, facilitado e não dificultado. Nós também tivemos um debate que agora está sendo discutido na seara judicial sobre o licenciamento ambiental no setor de saneamento, que deve sim ser facilitado. Afinal, nós temos uma obrigação da edificação de voluptuosas obras em um curto espaço de tempo. Então isso faz com que esses desafios sejam sempre, que nós possamos lançar luz a esses desafios e que possamos estar de mãos dadas à comunidade política para superá-los e saber que o desafio do saneamento toca a todos nós. Muito bem. Nós recebemos aqui o diretor-presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM, e presidente nacional da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, Munir Aboud. Muito obrigada pela sua presença e certamente a gente vai voltar várias vezes aqui a tratar desses temas. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Então a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigada pelo seu acompanhamento e a sua audiência. Até lá. Sob a presidência de Munir Aboud, direção executiva de Sérgio Gonçalves e a gerência de comunicação de Rayana Araújo, este programa contou com a apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da ESB.